Olá, para você que acompanha aqui o meu canal no YouTube ou me acompanha em outras redes sociais. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Eu sou a Ana Rodrigues, astróloga. Nós vamos fazer agora a nossa reflexão astrológica semanal para a quarta semana de janeiro, de 24 a 30. Se você ainda não é inscrito no canal e se sentir à vontade, inscreva-se para acompanhar aqui semanalmente as postagens, né? Ative o sininho da notificação. Bom, essa é uma semana bem interessante porque a gente tem uma fase cheia aqui no dia 28 e esse dia em particular tem uma série de aspectos. É uma fase cheia que acontece com a Lua no signo de Leão. Então, assim que ela forma a oposição com o Sol, em seguida ela vai formando vários aspectos com os planetas ali no signo de Aquário. Vamos entender essa semana como vai se desenrolar no dia a dia. A gente tem aqui o dia 24, domingo, com um único movimento no céu, que é a conjunção de Sol e Saturno. E Saturno chega naquela condição que nós chamamos de casime, né? Ele fica evidente, fica até quando ele estiver 17 minutos de distância em relação ao Sol, um pouquinho antes da conjunção exata e um pouquinho depois da conjunção exata, nós temos essa condição. E o que acontece aqui, pessoal? O Sol no signo de Aquário ele tem uma debilidade forte, né? Ele rege o signo oposto, ele tem a expressão de sucesso, da realeza, né? Da visibilidade, das honras que a gente alcança em um nível geral. E Saturno tem domicílio diurno aqui no signo de Aquário como a representação dos fatores sólidos da mente, a gente pode entender, né, do aprofundamento em conhecimento, na questão intelectual. Só que essa conjunção, ela tem um teor desafiador justamente pela debilidade do Sol. E ela traz para o domingo um clima um tanto severo. Eu penso até que num fator, às vezes, de um orgulho exacerbado, às vezes uma coisa assim, mais no sentido de desdenho em relação as opiniões externas, né, as opiniões das outras pessoas de uma certa forma. Como o Sol se movimenta 1 grau aproximadamente por dia, ali 59 minutos e pouquinho, ele vai ficar o dia inteirinho nessa conjunção com Saturno. E isso faz com que o dia 24 ele venha com essa tendência mais severa. Então, no sentido previsional, o que a gente pode ter são as situações que envolvam esse tema de um orgulho exacerbado, aquela composição, por exemplo, de um líder às avessas, né? Do tipo forçando a barra para seguir, querendo forçar as pessoas a aceitar aquilo que ele pensa, enfim, né? E a gente tem esse clima um pouco enrijecido no comportamento das pessoas, no comportamento geral, até em termos de notícias e tudo mais, né? Mas no sentido eletivo, então eu desaconselho esse momento para os inícios, o domingo todo, início de qualquer atividade, como eu sempre digo, seja uma conversa importante, um negócio, uma mudança, uma compra importante, tudo que se inicia sob essa influência de Sol conjunção Saturno no signo de Aquário pode ter um resultado reverso, né? Eu penso. Lembrando que o domingo também tem a regência, é um dia dedicado ao Sol, né? E aí a gente tem esse clima um pouquinho pesado aqui para um domingo, certo? Ele pode não ser veloz e não tem uma tendência agressiva direta, mas ele tem até uma característica um tanto arrogante, né? Então a arrogância é uma coisa que fica aí pairando no clima do domingo. Já no dia 25, na segunda-feira, nós vamos ter aqui às 4h17 da madrugada, a Lua chegando a um aspecto harmonioso com Mercúrio. Mercúrio está aqui no signo de Aquário e a Lua está em Gêmeos. E Mercúrio rege o signo de Gêmeos, temos uma recepção simples aqui, só que Mercúrio está bem lento, porque no dia 30, ali no sábado, ele estaciona para entrar no movimento retrógrado, né? Está já na primeira estação dele dessa fase aqui retrógrada. E isso não favorece muito as condições de Mercúrio. De forma que, então, esse trígono não tem uma natureza assim tão harmoniosa, né? Depois a Lua vai ingressar em Câncer e eu digo para vocês assim, que a segunda-feira ela pode ter um clima um tanto reflexivo em torno de opiniões, ideias. Às vezes as coisas se alteram muito em perspectiva, em ponto de vista. Pode ser um pouco controversa, assim, tem uma característica um pouco controversa, né, em termos de opinião.
Logo que a Lua ingressa em Câncer ali no meio da tarde, então essa reflexão ela cai num sentido mais da introspecção mesmo, né? Uma avaliação mais interna. A Lua em Câncer tem uma tendência mais emocional, mas é oscilante, né? Justamente pelo temperamento fleumático correspondente a Câncer, e o clima fica bem mais emotivo. Então a gente tem 2 momentos na segunda. Um, durante a manhã, que ele traz uma carga um pouco confusa, a gente pode dizer, apesar de intensificar os fatores de interação e de troca entre as pessoas, comércio, transportes, deslocamentos, assuntos relacionados a essas questões dos transportes, veículos e tudo mais. A própria lentidão de Mercúrio, ele está abaixo da velocidade média dele, prejudica a natureza harmoniosa, né? Então, mesmo com esse trâmite todo, eu penso em clima um pouquinho desagregado, né? Confuso. E à tarde um pouco mais emocional. Então, depois que a Lua ingressa em Câncer, ela não vai formar novos aspectos aqui na segunda-feira, mas como a Lua em Câncer tem uma tendência de proteção, de cuidado, né? Pode ser uma tarde aí de segunda-feira para dar atenção às coisas próximas, para a organização, para questões nesse sentido. E o dia 26, que é terça-feira, ele tem um único aspecto, que é um aspecto entre Lua e Marte, com a Lua aqui no signo de Câncer e Marte no signo de Touro. Ele não favorece tanto, né? Apesar da Lua nesse aspecto acabar vendo aqui a Touro, que é a sua exaltação, Marte, que já está debilitado em Touro, vai para um outro ponto de debilidade, né? Enxerga um outro ponto de debilidade. E eu entendo assim que é um dia mais adaptativo, ele é um pouco lento em sentido de ritmo, não é um ritmo acelerado, não é aconselhado no sentido eletivo para início de atividades que requeram muito risco, que requeram prontidão. Terça-feira é um dia dedicado a Marte também, e Marte está numa condição de debilidade, só que em fatores agressivos, Marte em Touro tem ainda uma característica, né? Touro é um território seco, Marte é seco também, então ele é propenso a uma certa rispidez. Só que não é uma rispidez de uma competição direta, incisiva, tal. Eu penso em coisas que vão corroendo aos poucos, né? Consumindo aos poucos. E essa característica em nível até previsional, ela funciona melhor, né? Ou até no sentido eletivo, funciona melhor para as atividades que precisam de uma característica mais adaptativa. Se por um lado Marte em Touro cumpre bem com procedimentos, com as coisas que se espera, né? Porque ele é bem reto, essa secura dá uma tendência à objetividade, mesmo que não muito veloz, cumpre. Por outro lado, a gente tem a Lua em Câncer com essa característica cuidadosa. Então, a gente tende muito a se adaptar durante essa terça-feira, né? Agora, eu não recomendo esse momento, por exemplo, para investimentos, é muito devagar, né? Eu não recomendo esse momento para questões relacionadas a grandes ousadias, mudanças radicais, nada que seja totalmente fora do habitual. Porque essa característica tanto de Touro como de Câncer, né? Touro é melancólico, Câncer fleumático, não favorece muito o rompimento com as coisas no sentido direto, né? Ousado, certo? Então, se vocês puderem aproveitar o dia 26 mais para adaptar, corrigir, resolver coisas que vocês já estão acostumados, como o procedimento das coisas, é um tanto melhor. E o dia 27, ele vem com uma característica um pouco mais desafiadora. Temos 2 movimentos aqui no dia 27. Um primeiro é uma oposição de Lua com Vênus. Então, a Lua permanece aqui em Câncer e forma esse aspecto desafiador com Vênus aqui no signo de Capricórnio. É uma oposição, a natureza do aspecto já é desafiadora, e a oposição ela leva a Lua aqui para o ponto do exílio, uma debilidade, de forma que a gente tem um dia bem infrutífero mesmo, eu diria com pouca probabilidade a lucros. Mas também no sentido emocional, ele intensifica um pouco a sensação de insatisfação em relação à vida e às coisas. Ele mingua bastante o sentido fértil, aquela característica de produção mais harmoniosa e do lucro propriamente, né? Por isso esse momento aqui, bem a meio de 36, ele é desaconselhado para os assuntos que envolvam dinheiro mesmo, investimentos, financiamentos, compras, tudo que envolver moeda, dinheiro, deixe para um outro momento. Esse momento é bem infrutífero mesmo, né? Num sentido emocional, ele também não é muito favorável, como eu disse para vocês, ele intensifica, né, muito a sensação da insatisfação
Quando for às 23h54, quase na viradinha do dia, né, a Lua ingressa no signo de Leão. E aí no dia 28 é que ela vai formar a fase cheia, mas antes de formar a fase cheia, a Lua vai formar uma oposição com Saturno. E essa oposição da Lua com Saturno, ela continua trazendo esse clima de insatisfação. Saturno está aqui no signo de Aquário com uma tendência muito intelectual, teórica, resistente um pouco em ponto de vista, tal. E a oposição da Lua no signo de Leão acentua muito essa tendência a querer a visibilidade, a querer a popularidade, por exemplo. E é uma oposição que envolve os signos fixos, bastante rígida em termos de ideias, de opiniões, influir das coisas. Então, o ritmo da quinta-feira, ele vem bem devagar, resistente mesmo, ele vem mesmo como empurrão, desde cedinho, às 8h41. A fase cheia vai acontecer exatamente às 16h16. Esse gráfico é exatamente da fase cheia. Vocês podem perceber que no momento em que a Lua forma a oposição direta com o Sol, ela já está na oposição com Júpiter também. Júpiter está em 9 graus, né? E na quadratura com Marte, chegando à quadratura. Então, a gente tem um clima de quinta-feira bem pesado, assim. Na verdade, ele é bastante rígido. E por isso eu penso assim, que os ânimos se esquentam. Então, como a fase cheia, esse período de lunação da fase cheia até a próxima fase nova dura 15 dias... Esse gráfico ele traz as tendências para os próximos 15 dias. É um clima com Lua em Leão bem fervoroso, intensificando muito um teor emocional e passional, uma tendência rígida, brava, um tanto agressiva, um pouco teimosa também. E aí a gente tem esses próximos 15 dias em torno desses embates ainda, né? Vem numa consequência da Lua nova ainda e continua até a próxima fase nova com esse clima bastante tenso. A Lua cheia acontece com a Lua na casa 2 para o horário de Brasília, né? O gráfico para o local Brasília, horário de Brasília. E a casa 2 no sentido mundano é a casa relacionada aos assuntos financeiros, às posses, e então a gente tem uma tendência pouco complicada para esses temas, né? Envolvendo casa 2 e casa 8. Casa 8 nos recursos financeiros dos terceiros, dos outros países, poderia representar os financiamentos, linhas de crédito, empréstimos e coisas nesse sentido, no sentido internacional mesmo, e a Lua aqui trazendo as adversidades. Bom, nesse tema de casa 2, no nível mundano, a questão da economia de forma geral, dados relativos a crescimento ou não, né, da economia, os dados sobre a economia, mas podemos ter também um desenrolar sobre essas questões de auxílio emergencial que foi cortado, terminou, né, pode trazer algumas consequências, como essas linhas de crédito. Então a gente tem muitos temas financeiros se desenrolando nesses próximos 15 dias de uma maneira um pouco tensa, tá? Então não é muito amável, não é muito amigável, não tem uma tendência muito colaborativa. É bem a tônica dos próximos dias, né? Logo depois da fase cheia, a Lua forma oposição com Júpiter, como eu disse para vocês. Na verdade, todo esse potencial aqui de oitava casa não é muito favorável, porque a oitava casa, além de representar os recursos de outros países, ela é uma casa que envolve temas muito críticos, como os temas relacionados à mortalidade, né? E como a gente está vivenciando uma pandemia, pode também ser um período em que essa crítica sobre os números de mortos com Covid e tudo mais venha a se intensificar e tenhamos muitas coisas se desenrolando em torno disso. Mídia, né? A gente tem aqui Mercúrio como regente das mídias, Júpiter como regente de ministros, chanceleres, né? Pessoas que estão em cargos relativos a esses fatores, o Sol na própria imagem de presidente também, né? E Saturno aqui numa regência, próprio tema da casa 8 mesmo. Então, não é bom ter esse eixo aqui, casa 2 e casa 8, muito ativo durante esses próximos 15 dias com esse nível de tensão, porque sai de um e entra para outro, né? A Lua deixa a oposição com o Sol, ela forma uma oposição com Júpiter, depois forma uma quadratura com Marte. Ou seja, a gente não está com um clima assim tão amistoso a seguir, certo? A oposição ainda do Sol e Lua, mesmo pegando o Sol debilitado, traz o Sol aqui para o domicílio dele, né? Mas a Lua lá em Aquário não vai encontrar nada de muito bom, né? Nada de muito poderoso ali, né? Um ponto de dignidade essencial para a Lua no signo de Aquário.
de forma que eu penso que a gente tem um desenrolar sobre os assuntos envolvendo esses temas macros do país mesmo, no tema financeiro, no tema das mortes, são coisas com esses temas aí que vão se desenrolando fortemente, tá? Bom, e essa quadratura de Lua com Marte, pegando aqui a casa 11, envolve o ambiente dos ministérios, né? Então, estão rolando aí na mídia, né, algumas notícias sobre questões ministeriais e tudo mais. Eu não estou entrando muito em detalhes sobre temas políticos, porque as pessoas, infelizmente, não sabem diferenciar o fato da opinião. E basta eu citar uma notícia, um dado que envolva a questão do governo, alguma coisa que vem crítica de ambos os lados, né? Tem os que acham que eu defendo a esquerda, tem os que acham que eu defendo a direita, que eu defendo o Bolsonaro. Então, o povo brasileiro tem uma limitação muito grande, infelizmente, em separar o que é notícia, o que é o fato, o que ocorreu e o que é a opinião sobre o fato, né? E, enfim, eu evito muito de falar sobre isso, mas existem técnicas da astrologia que são para avaliar isso, como o mapa de ingresso do Sol em Áries, ele é um mapa para avaliação política, avaliação de governo. As lunações também, né? São técnicas mundanas. Lunação não é para você ficar olhando no seu mapa natal, onde a lunação vai cair, não é, ela é uma técnica para avaliação do mundo, de questões coletivas, ok? Por isso que a gente não pode fechar os olhos para as notícias, certo? Se você que está vendo esse vídeo for pesquisar nas técnicas da astrologia tradicional, antiga, clássica, que é a que eu trabalho, verá que esse tipo de técnica da alunação, estudo da fase nova e fase cheia, é para o nível mundano, ok? Então, um esclarecimento aqui, um parênteses meio chato que eu fiz, mas eu estou evitando, então, de forma geral, avaliar questões políticas. Mas vocês vão ter esses temas aqui se desenrolando nesses próximos dias, certo? E aí, depois ainda da quadratura de Lua com Marte, a gente tem o Sol chegando à conjunção com Júpiter. Agora é Júpiter quem vai ficar casime. A gente viu a conjunção de Saturno com o Sol no domingo, né? E aí o Sol ficou bastante exposto pela debilidade. Aqui, Júpiter, ele não tem muito poder como Saturno tem no signo de Aquário, mas ele é um dos regentes da triplicidade do ar e, enfim, ele acaba ficando um pouco evidente de uma forma mais positiva, mais aberta, porque o próprio tema de Júpiter é um tema mais expansivo. E depois desse turbilhão todo aqui da quinta-feira, a gente termina o dia aqui às 22h39, que eu penso com um suspiro de esperança, com algum tipo de notícia, informação que traga um pouco mais de alívio. Então parece assim que no sentido do dia, né, na avaliação geral do dia 28, ele é tenso e quando chega lá no final do dia dá um respiro e tudo mais. No sentido eletivo, o dia 28 não é um dia adequado para início mesmo, né? Com todo esse desafio que a Lua aplica a todos esses planetas em Aquário. Depois com Marte ali no signo de Touro, não é adequado para os inícios. Imagina você iniciar alguma coisa com esse teor de quadratura e oposição. Vai levando sempre a embates, vai levando sempre a problemas a resolver, vai embatendo com empecilhos externos, não é agradável. Então deixe para um outro momento os inícios importantes, tá? Até uma reunião importante, porque as oposições e quadratura de signos fixos, elas representam bastante rigidez em termos de ideia, né? Uma reunião que precisa ter a colaboração de parceiros, de colegas de trabalho, por exemplo, pode ser bastante desafiadora com esse tipo de tendência aqui, né? Ela é bem rígida. E aí a gente chega aqui na sexta-feira, dia 29, com um único movimento no céu que vai acontecer no final do dia, a Lua em oposição a Mercúrio. E, enfim, né, como eu disse para vocês, Mercúrio aqui então estará mais lento ainda, e essa oposição de Lua em Leão com Mercúrio no signo de Aquário é bastante rígida, propensa às notícias super desagradáveis, e para conversa esse momento é muito complicado, né? Então evitem entrar em discussões, em disputas envolvendo opiniões e tal, ou disputa no sentido de um jogo, por exemplo, não é muito bom, traz resultado desagradável, como também para os assuntos relativos ao comércio, aos transportes, às pequenas viagens, ao trâmite de notícias, posts e etc, né? Eu poderia dizer assim que com esse aspecto pode ser um pouquinho difícil você deixar passar aquela opinião que você tem sobre alguma coisa que você vê e não te agrada. Por exemplo, um post. Vamos supor, tem um post lá com alguma
divulgação, como alguma informação ali não te agrada, é muito provável que você queira se posicionar, porque a condição de Lua em Leão, ela é sempre muito na busca da visibilidade, ela é sempre bastante passional, ela é sempre bem engajada com as coisas que estão acontecendo e não é leve, né? Então não é aquela sensação de, tudo bem, pensa diferente de mim, vou deixar passar, não é, ela é bem passional. Por isso, no sentido eletivo, esse momento é muito desafiador mesmo para todos os temas de Mercúrio. Fiquem atentos a isso. E no sentido previsional mesmo, são as questões de notícias e coisas nesse sentido que vão se desenrolando. Os temas de transportes, carros e motos e tudo mais, né? Que passam aqui por uma configuração bastante tensa. Depois, no dia 30, aí é o dia em que Mercúrio estaciona, mas antes dele estacionar, a Lua vai ingressar em Virgem, exatamente o domicílio aqui e exaltação de Mercúrio. 5 e 2. A Lua, quando ingressa em Virgem, entra em um território prático, né? Mas como regente de Virgem, que está dispondo a Lua, que é Mercúrio, e ele está estacionado, talvez a praticidade, a versatilidade, a habilidade com as coisas não seja um ponto muito evidente durante esse momento, né? E aí Mercúrio estaciona às 12h52 para entrar no movimento retrógrado. Então é o momento que ele zera a velocidade de todos os temas relacionados a comércio, a divulgação, a conversas, a notícias, a transportes, a burocracias, ficam muito complicados. Aos estudos, não é um dia muito bom para estudar, não é um dia muito bom para divulgar ideias novas e pensamentos. Fiquem atentos, não é que você não tenha que fazer, lógico, às vezes você já tem um curso marcado para esse dia, mas ele é propenso a trazer desafios, por exemplo, né, equipamentos eletrônicos podem apresentar problemas, por exemplo, então fiquem atentos, né, não vai deixar de fazer tudo aquilo que você já tem programado, mas pode trazer alguns empecilhos, algumas coisas ali que você tenha que resolver. Agora, se você tiver que escolher um momento para alguma coisa que não está agendada ainda, escolha outro momento, né? Bem melhor do que pegar um momento com Mercúrio estacionado, né? Principalmente porque ele vai, como ele representa o movimento das coisas, o trâmite das coisas, quando ele estaciona, tudo zera. Então, começar alguma coisa com uma característica dessa muito estagnada não é nada bom, né? Principalmente se você está almejando uma expansão, um crescimento, né? Então vai ter tudo muito parado aqui, certo? Até tratamentos que envolvam remédios e coisas nesse sentido, né? Como o Mercúrio também tem um significado das medicações, não é muito bom iniciar um tratamento no momento que o Mercúrio estaciona, mas isso deixa a cargo dos médicos verificarem, porque eles conhecem melhor, né, a situação. Se você puder escolher um outro momento, escolha então para todas as atividades de Mercúrio, ok? E pessoal, é isso mesmo que a gente tem para essa semana, semaninha chata, né? É uma semaninha cheia de dias com empecilhos, então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado e atenção. Logo mais esse potencial aquariano vai se dissolvendo, né? Mercúrio ainda vai ficar, porque ele está no movimento retrógrado, ele vai voltar, mas o Sol vai caminhando, vai saindo das tensões ali, né, das conjunções, essa tensão toda vai se dissolvendo, mas até lá merece um pouquinho de atenção. E isso, pessoal, então se você quiser acompanhar meu trabalho, acesse aqui pelo site, tem posts, tem alguns áudios também que eu publico no podcast e tem os cursos também, então fiquem à vontade para navegar lá no site. Deixo um abraço para todos vocês e até a próxima semana, até mais.